Boa noite. Boa noite. Já está todo mundo aquecido, né? Então não precisa nem fazer muito. Tá todo mundo no ritmo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Carla Sena, vice-diretora da FCTE, Unesp, Campus de Ourinhos. Lugar de morada desse projeto, né? De onde, né, o projeto nasceu junto com a professora Fabiana. E é um prazer ter todos vocês aqui. Para nós é uma oportunidade de mostrar um pouco do que a Unesp pode proporcionar. Uma universidade que é pública, gratuita, que tem inserção na comunidade, que conversa com a comunidade, para entender, né, que a universidade ela tem um papel importante na sociedade com relação ao desenvolvimento de pesquisa, de ensino de qualidade. E as pessoas se esquecem que ela também tem um papel muito importante de se aproximar e de conviver com a comunidade, de trazer a comunidade para dentro da universidade em ações que são extensionistas, mas que vão além disso, né? E das ações culturais. Muita gente acha que não se produz cultura na universidade, a não ser nos cursos específicos, né? De arte, de música. E essas pessoas estão muito enganadas. Essas pessoas erram, né? Absurdamente. Porque na universidade nós temos essa oportunidade também de trabalhar com a cultura. Hoje aqui, nessa primeira parte, nesse aquecimento, nessa oficina que foi feita no início, eu vi tanta geografia, mas tanta geografia. Eu vi a representação dos lugares na memória visual, na memória auditiva, né, na memória sinestésica, né, onde a gente usa, né, todo o nosso corpo para perceber. Então, trabalhar com a cultura é também trabalhar e refletir sobre a geografia, que é uma ciência que permite isso, que por um lado é muito legal, mas que por outro é uma armadilha. Porque às vezes a gente quer, né, abraçar tudo, e aí para dar conta é muito difícil. Então, para nós, da FCTE, né, da Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação da Unesp, aqui de Ourinhos, é um prazer, é uma honra poder, né, estar nesse evento, poder desenvolver esse projeto, né, ter abraçado o projeto quando saiu o edital. Então, é muito importante que a gente deixe registrado que, se esse projeto está acontecendo, é porque houve a publicação de um edital, o edital Unesp Presente, o edital Raízes, mas não adianta só publicar o edital, você precisa de alguém que resolva ir lá e se candidatar, né? Que arrisque. E foi isso que a professora Fabiana fez. Então, ela foi lá e falou: Carla, vamos mandar. E fomos, né? A professora Fabiana fez o projeto, desenvolveu, conseguiu captar o recurso e estamos aqui. No encerramento, esses 3 dias, né? Começamos ontem com aquela homenagem maravilhosa, lindo no teatro. Nesses 3 dias, numa grande culminância, né? Nesse fechamento de um projeto que vem ao longo de todo o ano, trazendo cultura, né? Trazendo proximidade, a cultura popular, o samba de bumbo, né? Das comunidades tradicionais, para dentro da universidade, né? Para além dos conteúdos acadêmicos que a gente trabalha, e aí pegando essa molecadinha toda, essa galera toda da universidade e colocando aqui, nesses espaços. É muito bom poder ocupar esses espaços. Ontem eu falei isso, que era muito bom estar no teatro, né? Ocupar de novo aquele espaço, e hoje estar aqui também. Então, saber que a Unesp está nesse espaço hoje, que ela não está apenas lá no Ville de France, né? Que ela está aqui. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento a todos vocês, registro aqui, né, a alegria da direção, dá trabalho, a gente passa nervoso, né? A gente fala, não quero mais fazer, mas no fim dá tudo certo e a gente tem, né, um espetáculo maravilhoso que é o que vocês estão vivenciando, mais do que assistindo, vivenciando. Então, eu desejo a todos, né, agora um espetáculo maravilhoso, que vocês continuem aproveitando. Não fiquem bravos comigo, eu já sei, a Marília já está ali fazendo careta. Não fiquem bravos comigo, mas eu vou precisar ir embora, porque amanhã cedinho eu estou indo para Bauru, para tentar voltar a tempo de ver a batucada na praça, tá? Então, a gente tem essas outras atribuições. O professor Marcelo está hoje numa banca de mestrado.
né, agora. Inclusive, eu saí da faculdade, ele estava lá na banca, né, numa banca de mestrado, por isso que ele não pôde estar aqui. Mas, em nome da direção, desejo a vocês um ótimo evento, agradeço muito a todos pela presença, mais uma vez a Fabiana por ter tomado a iniciativa de fazer o projeto, de concorrer no edital. Espero que todos vocês aproveitem bastante. Muito obrigada. Bom, boa noite a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui. Já emendando um pouco com a fala da professora Carla, eu fiquei refletindo, né, isso desde ontem, né, porque no início a gente tinha pensado nesse grande encontro, né, em estar resgatando tudo que a gente trabalhou, né, ao longo desse ano com os workshops. Então, nós temos aqui o nosso querido Marcos Esguleba, quero agradecer a presença dele, a parceria, a amizade, né, e ter, né, comprado junto essa ideia com muita garra, né, e com muita força, com uma coisa de abraçar as pessoas mesmo, né, ele entendeu muito essa ideia do nosso projeto, que é a conexão. A nossa preocupação com esse projeto de extensão era exatamente conectar a universidade, os artistas, a comunidade, né? Então, a gente começou ontem com a homenagem ao Paulinho da Viola, né? Hoje estamos aqui com o samba de bumbo. Nós tivemos um workshop sobre o samba de bumbo também esse ano, foi em setembro, né? Com o pessoal, com o João Mário e o Daniel. E amanhã a gente encerra com a Batucada da Escola de Samba, né? Então, a gente tentou aqui, com esse grande encontro, fechar com todas as atividades que nós tivemos ao longo desse ano. Então, foi dessa forma que foi pensado, né, o projeto. E eu achei muito bacana a chuva, né? Falei, nada é por acaso, né? Quando começou a chuva, porque assim, a nossa ideia era fazer tudo no teatro, né? E aí, quando começou a chuva, falei, poxa vida, não vai dar. O secretário falou, não, vamos fazer na praça, né? E a gente achou maravilhosa a ideia da praça. Começou a chover. E aí a gente falou, poxa, e eu tinha muita vontade de que o show fosse no teatro, né? Mas interessante, porque eu pensei assim, o show no teatro, o samba de bumbo aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com esse espaço é maravilhoso. Quando eu trabalhei no museu, esse espaço essa construção é a mais antiga da cidade, né? Ela é de madeira, ela era aqui uma, como é que a gente fala? Era parte da ferrovia, mas era parte de bagagem, de guardar mercadorias, né? Então, e aqui onde nós temos essa que está grudado com o prédio de mezanino, se a gente pudesse tirar, a gente vai achar aqui o ourinho original, né? Então, aqui nós temos o ourinho e não ourinhos, né? Então, é realmente assim muito simbólico estar ocupando esse espaço hoje. É um espaço muito importante. A gente sabe que é ocupado pela questão do teatro, né? Pelos grupos de teatro. Então, é um espaço muito bacana. E amanhã nós vamos fazer na praça. Então, a gente ocupou aí 3 espaços, né? Ainda a gente vai fazer o cortejo até a igreja. Então, assim, é muito bacana, né? E mostrar tudo isso à comunidade, aos unespianos, e mostrando aí para todo mundo o nosso trabalho, né? Quando eu assistia o primeiro workshop do samba de bumbo, me veio à memória algumas questões que o Nicolau Sevizenko, meu antigo orientador, me colocou muito, né, sobre os instrumentos de percussão. E ele falava assim, nossa, você sabia que os instrumentos de percussão eles são sacralizados, eles têm uma história, eles têm uma importância muito grande dentro da cultura africana e afro-brasileira. E eu comecei a estudar e fui buscar, né? E vi isso muito forte, né? Na fala do João Mário e hoje aqui também, né? Com o Anderson, né? Enquanto ele ia falando sobre as memórias e sobre as histórias, né? Eu me lembrei também de um texto que eu li do Domênico de Masi, falando que nós temos 4 histórias grandes e perenes, né? Que se repetem ao longo da trajetória humana, né? Então, a de uma viagem, a de amor, né, a do paraíso e a do ócio, né, o desejo do ócio, né, de não trabalhar, né, a busca eterna do ser humano pelo paraíso terrestre. E pensei na conexão
de um outro livro que eu li sobre a Arca da Aliança e dessa questão do bumbo e da força dele. Esse trabalho ele fala da história do homem que inspirou Indiana Jones. Ele é um arqueólogo e ele vai em busca da Arca da Aliança. E ele conta toda uma história baseado numa conexão entre várias ciências, né? Então ele pega a genética, ele pega a história, a antropologia, a biologia, a arte. E ele diz o seguinte, né? A defesa dele do texto, né? Ele vai construindo o texto, é lindo. Chama Em Busca da Arca Perdida da Aliança. Depois, se vocês tiverem interesse, é muito bacana. E ele vai terminar o texto dizendo que a Arca da Aliança, aquela arma poderosa, não sei se vocês lembram, na Bíblia fala que Deus, né, Jeová, manda construir uma arca com uma madeira específica, e essa arca era uma arma, né? Então, o exército dos judeus ele era imbatível, desde que fosse usada essa arca à frente do exército. Então, ele podia ser pequeno, mas essa arca soltava raios, ela emitia estrondos, e as pessoas conseguiam aí acabar com o inimigo. E essa Arca da Aliança é um tambor. Então, achei muito forte, eu queria resgatar isso. Quer dizer, como o tambor, quando a gente ouve, né, ele toca a gente de uma forma diferente. Né? Todo instrumento de percussão é forte, mas o tambor, né, ele toca, parece que ele vai junto com o coração. Né? Então, eu gostaria de resgatar essa questão, essa história que me veio enquanto a gente estava falando. Então, a minha memória, apesar de eu não ter participado da vivência, no momento que o Anderson estava falando, foi exatamente pensar nessa conexão, que eu acho que é bem interessante e bacana, né? E é sagrada. Né? É o sagrado, né? Que ele falou do desacralizar, mas é o sagrado no nosso cotidiano, né? E aqui. Eu queria agradecer muito, né, à Unesp pelo apoio de todo o projeto, a direção, vice-direção, a coordenadora está aqui, a professora Marcilene, as minhas amigas, né, Lu e Andréia estão aqui, a Márcia, né, não é da Unesp, mas é uma amiga querida, estou agradecendo aqui a presença dela. Então, quero muito agradecer à Unesp o apoio. Ontem tinha um monte de gente, eu não consegui ver todo mundo, né, mas muita gente da Unesp estava lá, né, alunos, professores, acho que funcionários também. Né, então, isso é muito bacana, porque a gente sente uma união, né, sente um acolhimento que acho que é muito importante e que nos dá força para... Porque, como diz a Carla, não é fácil. Né, todo mundo aqui sabe, quem faz projeto sabe que não é fácil, tem muita coisa que acontece no meio do caminho e é difícil, mas quando acontece, quando a gente tem um resultado bacana assim, a gente fala, não, vale a pena, né? É muito gostoso. Quero agradecer a todo o grupo do Caiu na Rede Samba, Felipe, que está aqui, né, filmando a gente, a Carol, cadê Carol? Carol, acho que deve estar lá fora, a Carol, a Carla, né, o Ulisses, Milena, Rafaela, Júlio, Ciro, Anderson, Daniel, que não pôde estar aqui, não é? Então, que é um grupo que a gente começou em 2020 e que acabou gestando todo esse projeto. Quero agradecer aqui o Instituto da Orquestra Sinfônica Nacional Brasileira, Anderson e Karine, né, pela parceria, pela amizade. Né? A gente ficou o ano inteiro, né, no espaço, né, utilizando o espaço deles para os nossos workshops, para os nossos ensaios, e a gente acabou aí tendo uma parceria, uma amizade muito bacana. Né? Então, isso é muito gostoso, né? Isso é impagável. Minha filha, que está ali escondidinha, ela aqui, ó, que eu sempre falo nas aulas de sociologia, né? Então, Sofia. E quero, obviamente, agradecer também à prefeitura, gente, né? Vinícius, o Célio, acho que saiu, né? O Célio, que tem nos ajudado aqui na questão logística e operacional dos outros espaços, além do teatro, então, de hoje, o de amanhã. Enfim, a toda a equipe da Secretaria da Cultura. Né? Quero agradecer também, especialmente no dia de hoje, e durante todo o projeto, o Weber, né? Weber, Marília, todo o apoio que nos deram, né? O tempo todo na divulgação, né? Na organização. E hoje, esse dia especialmente, foi o Weber que organizou. Eu falei, Weber, por favor, me ajuda. Né? E ele falou, não, professora, vamos lá. Né?
Então, assim, ele, né, conversou com as pessoas certas, né, com as pessoas de Santana do Parnaíba, de Campinas, e o pessoal está todo aqui, né? E eu quero agradecer o Grupo Gato, que foi que começou o nosso evento hoje, ao Anderson e ao Guilherme. Quero agradecer agora as outras atividades, né, que vão ser feitas pelo Leandro, pelo João Vitor, pela Lúcia, pela Sofia, pelo Romildo, Stefano. A gente vai estar mais em contato, não é? Já queria ter um grupo para a gente depois estar dialogando. E já conversei com o Anderson de trazer essa peça, né, para março aí para a gente. Então a gente vai estar divulgando e fazendo parceria Unesp com o grupo deles. Então, e quero agradecer, obviamente, a presença de todos que estão aqui, né, participando, né, e dessa vivência, e conhecendo um pouco mais sobre essa manifestação maravilhosa, né, que é o samba de bumbo, não só de Santana de Parnaíba, eu invisto em vários lugares, mas hoje a gente vai mais, né, sob o comando aí, do Anderson, do Leandro e do Grupo Dramaturgia Rural. E a Natália, tá certo. A Natália que vai comandar aqui com vocês. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada, gente. Eu gostaria, primeiramente, de pedir licença, né, a todos que estão aqui, e principalmente aos convidados, né, porque é uma galera que já tem uma trajetória dentro do samba. Então, queria pedir licença para vocês também para poder fazer essa troca sobre o samba de bumbo, né? Então, eu gostaria de chamar a Lúcia Esteves, né, que compõe o grupo Dandara, certo? Queria chamar o João Vitor, que compõe o grupo Pé Vermelho. Queria chamar o Anderson Zotesso, que compõe aí o Gato Coletivo Artístico. E queria chamar... calma aí. O Leandro, que compõe o grupo Grito da Noite. Qualquer lugar que você se sinta confortável. Bom, pessoal, então vou sentar aqui, né? Eu acho que a gente tem 1h30, daí a gente vai se organizando dentro desse tempo, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu pensei em 9 perguntas para a gente conversar um pouquinho, né, sobre samba de bumbo, sobre também a vivência, a trajetória de vocês. Eu acho que para a gente começar, né, primeiramente acho que a gente poderia fazer uma rodada de apresentação de vocês. Pode ser? Então aí vocês se apresentem para nós. Tá. Salve, geral. Eu convido a todos que estão aí presentes chegarem mais perto, dar uma atenção para esse debate, que pode ter coisas muito interessantes. A gente está super aberto para trocar ideias assim, também, sobre as dúvidas, sobre as coisas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lúcia Esteves. Eu vim de Santana de Parnaíba, que é essa cidade que a gente tem em comum, aí, a coisa do samba, que pegou forte para a gente. Vamos trazer esse debate justamente porque temos várias figuras aqui que tocam o samba hoje de outra maneira, né? Ou de maneira parecida, mas em outros contextos, porque a vida é assim, né? Vai trazendo outros espaços. Eu componho um movimento de dramaturgia rural, que esse coletivo fez parte da organização desse evento. Obrigada, bem. Eu componho esse coletivo desde 2014, se eu não me engano, de muitas andanças, indas e vindas da própria cidade sobre os assuntos debatidos. A gente vem carregando o assunto da memória, que é muito forte na cidade de Santana de Parnaíba, pela presença, exaltação dos bandeirantes, mesmo que não estejam mais aqui. Então, parte disso foi gatilho para a gente questionar e também pensar um pouco sobre isso.
E aí depois eu tive esse contato com o samba que foi mais ou menos o que a Fabiana trouxe, né? Esse primeiro impacto de não entender muito bem o que é a batida do seu coração, o que é esse bumbo, né? Então foi muito isso, num contexto de muita comunhão, no sentido de, desde o princípio, conceber que o samba é isso, né? O samba acontece nesses encontros nossos, nessas reuniões, onde a gente consegue quase que descarregar muita coisa e, ao mesmo tempo, recarregar, assim. E aí, nessas caminhadas, eu sentia falta de alguns corpos parecidos com os meus, com o meu, assim, né? E com a galera que eu costumava dialogar, né? Sobre cultura popular, sobre cultura preta, né? Sobre território, antes de entrar para a geografia, antes de pensar essas questões de outras maneiras. E aí a gente propôs de criar o grupo, que é o Samba de Bumbo de Dandara. Anteriormente, né? Saímos um bloco na rua. E foi mal barato, porque tudo é acompanhado de muito... Como eu posso dizer, a gente não planejou, né? Falou, não, vamos sentar e vamos fazer esse negócio acontecer e ir para frente. Não, foi só a coisa da reunião, do encontro, de perceber que tinha outras mulheres no samba, de perceber que elas estavam ali, mas não da maneira, talvez, que elas quisessem estar. E aí, posteriormente, a gente criou esse bloco de rua, que é o Bloco Abaiomi. Então, é quase que uma sequência, uma coisa da outra. O Samba de Bumbo de Dandara, que a gente traz nesse sentido de resgatar até um pouco da origem negra mesmo. E o Bloco Abaiomi, que tem esse contexto do carnaval, da rua, de sair junto, de agregar, né? Vamos tocar, bora. E é isso. Aí eu venho levando o samba de bumbo em várias coisas, porque eu não consigo deixar de lado, né? Então, compartilhamento que eu tenho ali, os momentos que eu paro com a minha zabumba, que eu ouço outras coisas, que eu presencio os grupos, que eu estou nos blocos, é uma energia que me toma, assim, muito. Então, eu vou parar por aqui, a gente debate, porque senão só eu. Boa noite, todo mundo. Eu sou o João, também sou de Santana de Parnaíba. Fui fundador do Pé Vermelho, que é um coletivo de samba rural também, de samba de bumbo, né? De Santana. Acho que o que me traz ao samba e à manifestação, acho que tem essa coisa parecida que a gente se aproxima através do teatro, né? E tem essa coisa que é da identidade cultural do lugar onde você está também, né? A gente vê em Santana que a manifestação ainda ela é pulsante, ela é viva, tem grupos. E grande Romildo. Esse é o Romildo, gente. Muito obrigado. Então, eu acho que a nossa proposta, quando surge o Pé Vermelho, era de desconstruir algumas coisas também que estão postas como naturais em qualquer lugar da sociedade, em qualquer ponto que a gente for, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, para sustentar a nossa vida. Nem sempre foi assim, ou nem sempre, ou não tem a tendência a continuar assim, né? Sei lá, desvelar um pouco também das coisas que a gente acha naturais e que a gente vai tocando, por um respeito à tradição, ou um respeito às coisas que a gente nem tem tanto contato e que se mudam, né? Que se mudam até na figura moral, ou nessa coisa moral que a gente tem. Mas é isso, a princípio é isso. Eu não posso deixar de agradecer ao Weber por ter chamado a gente para estar aqui. O movimento de dramaturgia rural a gente funda juntos, assim, um momento que a gente sai do instituto que a gente está em Santana de Parnaíba. E, de alguma forma, a pesquisa está interiorizando também, esse movimento de se aproximar. A dramaturgia rural surge por causa da pesquisa do samba rural paulista, né? Então, a gente está aqui, é uma continuidade de uma pesquisa longa, que a gente carrega, né? Que a gente carrega. O Romildo está aqui também, a gente vai apresentar uma peça que é autoral. Ele tem os livros que ele, por exemplo, que trata da cidade, que é o samba de bumbo, vai estar de outras formas também na poesia. Então, essa pesquisa que é contínua e principalmente lembrar que o samba de bumbo é luta, né? Que a gente está que é um espaço para ser disputado, contraditórias, colocar as questões contraditórias em evidências para a gente poder avançar. Tá bom? Obrigado. Eu sou o Anderson, sou de Santo André, falei aqui agora há pouco, né? Cidade do ABC. E eu ouvi você falando, João, sobre identidade cultural.
Eu acho que o que caracteriza a mim e a outras pessoas do Gato, talvez o Gui possa acrescentar também, é uma busca por uma identidade num lugar que não tem território. Hortolândia é uma cidade de 31 anos, né? Ela é de 92, a emancipação. E essa cidade, onde a gente se instalou por 10 anos, é muito estranha para as pessoas, porque todos são de fora. É raro você encontrar quem nasceu lá. E aí, como todos são de fora, ninguém cria raízes e ninguém tem uma história com essa cidade. Ou quem tem uma história com essa cidade sempre tem um pé num lugar e outro de onde veio e outro naquele onde está. Então esse desterrar, esse lugar sem terra que a gente viveu, porque a gente não mora mais lá, é como se fosse um lugar por onde você passa, talvez. Então, eu acho que eu me identifico com uma parte, estou tentando explicar quem eu sou, afinal de contas, uma parte de mim está lá no ABC ainda. É um cara descendente de paranaenses, de uma mulher que saiu em 1973 do fundão do Paraná, que era adolescente, que foi trabalhar nas fábricas do ABC, que era minha mãe. E eu sou filho dessa pessoa, e que fui estudar escola técnica, e que, em tese, estava programado para fazer Senai e Escola Técnica Estadual Eletromecânica, que eu sou formado em eletromecânica. Para que serve isso? Serve para caramba. Hoje em dia eu uso um monte de coisa. Inclusive para fazer instalação elétrica em casa. Mas, então tem esse lado, que é o primeiro lado. Só que essa identidade, eu precisei negá-la para depois descobrir qual parte dela eu queria continuar usando. A identidade do não operário, porque era para eu ter sido e decidi não ser. E o principal momento em que eu decidi que eu não queria ser, eu posso dizer que eu marco ele numa aula em que eu estava na Escola Técnica Estadual, e nessa aula havia muitas empresas, a Ford até foi embora do Brasil, a Ford estava mandando muita gente embora. E aí era uma aula de pneumática e hidráulica. E eu estava com a mão toda suja de óleo. Na minha mochila tinha um livro chamado Como Falar no Rádio, Ciro César. Eu já era radialista, eu tinha 16 anos. Tinha entrado no rádio porque meu padrinho é o Lombardi. Para quem é mais novo, talvez não saiba. Meu padrinho é o Lombardi, cara. E o Lombardi, quando meu pai faleceu em 1995. Eu tinha 15 para 16 anos. Eu ia completar 16 anos. Eu cheguei para o Lombardi e falei assim, eu preciso trabalhar. E eu sou o filho mais velho. E aí o Lombardi falou assim, eu vou te dar um trabalho. Eu vou te ajudar. Você vai ser sonoplasta. Me fala, era um domingo. Liga para mim na terça-feira. Na quinta-feira eu visitei a Rádio ABC de Santo André, onde eu passei 3 anos. E fui radialista 14. 11 anos de rádio imprensa. Esse é o outro Anderson. É o radialista. É o que negou a identidade operária do ABC e resolveu que era interessante contar histórias para as pessoas pelo rádio. Que era gostoso inventar coisas. A gente inventava várias cartas que não existiam. Eu fiz sonoplastia para as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar. De programa esotérico, umbanda, e depois, logo em seguida, entrava um evangélico, e em seguida entrava outro evangélico e um católico no final, na mesma jornada de trabalho de 6 horas. Eu já fiz isso aos 16 anos. Eu chorava com hora marcada. É verdade. Como eu tinha perdido meu pai, no dia do Dia dos Pais, tocava Pai, do Fábio Júnior. Para quem é mais antigo conhece essa música. Eu chorava com hora marcada, porque eu sabia que toda vez que tocasse aquela música, eu ia me emocionar. Lá nesse estúdio da Rádio ABC de Santo André. Esse cara negou um dia a rádio. Falei assim, estou cansado dessa bosta. Sabe por quê? A máquina mandava em mim. O computador mandava em mim.
Eu peguei desde a fita cassete, da fita de rolo, até do disco, até a programação totalmente digitalizada. Agora eu dou aula de podcast. Acho bacana fazer isso aí. Continuo editando, né? Edito no computador e tudo. Para quem quiser. Agora tem que dar aula online. É um saco, porque eu não posso contar esses causos. Acho uma xaropada. Mas neguei isso. Fui trabalhar na prefeitura, na área da cultura. Sabe por quê? Encontrei outro cara. Em 2001, eu fui a uma palestra na Casa da Palavra em Santo André. Minto. Em 2000, fui numa palestra na Casa da Palavra em Santo André de um cara que estava lançando um livro. Augusto Boal lançava Hamlet e o Filho do Padeiro. Lá na Casa da Palavra. Eu achei aquele cara muito engraçado e muito interessante, muito inteligente. Em 2002, eu comecei a ter contato com ele, com os estudos dele. E a partir de 2004, comecei a praticar o teatro do oprimido. Eu que fui estudar jornalismo em vez de engenharia eletrônica, porque decidi ser radialista e não trabalhar na indústria, e eu trabalhei numa empresa grande, Alcoa Alumínio, gente. Sei tudo sobre alumínio, assim, do que me competia, que era recolher amostras para o laboratório, no máximo. Mas era outro caminho que precisava ser redirecionado. Lá fui eu trabalhar na prefeitura de Hortolândia, onde eu sou gestor público porcaria nenhuma. Sou um mero agente cultural, um técnico da área da cultura, e continuo fazendo teatro com esse grupo de 15 anos que nasceu no centro de São Paulo. Nesse meio do caminho, em 2005, eu conheci a Islaine, que é minha esposa. Ela é sim que é atriz. Ela sim que faz teatro. Sabe por quê? Porque eu estava fazendo lá uma pesquisa sobre teatro e encontrei ela no Centro Cultural São Paulo. Lá se foi. E aí, aqui estamos nós, contando esse caso para vocês. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Leandro Dyer, para quem não me conhece. Eu sou de Santana de Parnaíba. Em Parnaíba eu nasci e fui criado pela Santa Margarida batizado. Santa Margarida é uma pinga de Parnaíba e o padre que me batizou era bastante fã dessa pinga. Então eu costumo falar que eu fui batizado pela Santa Margarida. Já que tem nome de santa, a gente mantém assim. A minha história com o samba é um pouco diferente da história de muita gente aqui. Eu acho que é uma história única, porque eu não dava tanta importância para o samba até há pouco tempo atrás. E por que você não dava tanta importância para o samba, Leandro? Porque eu nasci no samba. Eu nasci no samba de bumbo. Meu tio é zabumbeiro cacique. Ele é sobrinho do Lombardi, mas eu sou zabumbeiro afilhado. Eu sou sobrinho afilhado do zabumbeiro cacique, do Grito da Noite. O Grito da Noite, hoje, que é a representação do samba de bumbo em Santana de Parnaíba. Para mim, o Grito da Noite é isso. Porque eu nasci no Grito da Noite. Então, eu não tinha esta responsabilidade que vocês têm hoje e que vocês estão me passando hoje. Eu nasci, meu tio foi zabumbeiro. Eu não participei do Grito da Noite por um bom tempo, porque, como toda criança de interior, Santana de Parnaíba hoje tem 120 mil habitantes, mas na época a qual eu era participante, tinha 10, 15, 20 mil habitantes. E eu sempre andei atrás do Grito da Noite, essas coisas. E lá, como muita gente já deve saber, tinham dois sambas, o Galo Preto e o Grito da Noite, que era o Galo Carijó, eles brigavam, o Galo Preto acabou perdendo, manteve-se o Carijó, que é o Grito da Noite hoje, que é o samba do Henrique Preto. Quem não tocava no Grito da Noite começou a fomentar outros grupos e voltou ao Galo Preto, que hoje eu também participo do Galo Preto. Mas, para mim, a minha relação com o samba, e hoje, vendo aqui esta parte acadêmica, essa parte de registro, hoje eu sei que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, nem que não tenha muitos poderes. Parece que você tem, mas é importante que você o tenha. Hoje eu sou praticamente o zabumbeiro cacique do Grito da Noite. Eu tenho 48 anos e sou o zabumbeiro cacique do Grito da Noite. Aquele que puxa o samba. Para mim, isso é muito importante. Porque com Parnaíba eu tenho um caso de amor.
As pessoas perguntam se eu amo Parnaíba. Não, eu não amo Parnaíba. Eu amo pizza, pastel, eu amo cerveja gelada. Com Parnaíba, eu tenho um caso de amor. E esse caso de amor tem um som. Esse caso de amor, ele tem uma batida. Esse caso de amor tem um nome, que é o Grito da Noite. No decorrer do debate, dessas coisas, eu posso até contar um caso para vocês depois da importância do Grito da Noite na minha vida. Hoje, a importância do Grito da Noite, além da importância familiar, de alma e de amor, é uma importância acadêmica. Eu também sou formado em eletrotécnica, nunca assumi e desisti quando fiquei grudado no chuveiro. Eu falei, aquilo não é para mim. Né? Aí eu busquei outras vertentes, sou formado em propaganda e marketing, sou especializado em campanha política e marketing político, sou formado em filosofia, e agora eu quero fazer jornalismo porque eu tenho um portal de notícias. Sempre fui desse tipo de gente que não consegue se entrosar muito, porque eu sou um nerd clássico, e também não participei, porque eu tenho 30% do meu corpo de pinos. Se a pessoa pedisse nessa aventura, nessa viagem que você fez para eu abaixar, teria que chamar o SAMU para me levantar de novo, porque eu tenho esse problema, eu tenho muito pino no meu corpo. Mas tudo bem. E eu agradeço demais o convite do Weber, eu agradeço demais o convite de vocês, porque para mim é um imenso prazer falar desse transe cultural que é o Grito da Noite, desse transe cultural que é o samba de bumbo. Para fechar, eu tive um amigo oriental, um amigo japonês, e eu falei para ele, eu sempre vendi muito o Grito da Noite. E eu falei para ele o seguinte, eu vou te levar para o Grito da Noite. Não me pergunte o que é. Não me pergunte porque eu vou sair, eu vou girar, caçar tatu, tamanduá. Não me pergunte isso. Não me pergunte que laranja lima tira o galho do caminho, quero passar, tenho medo do espinho. Não me pergunte isso, porque isso não vai ter explicação. Eu quero que você sinta. Se você conseguir sentir, você, Spockiano, que é para quem é velho de Star Trek, para quem acha isso fascinante, vai entender o que eu estou falando. E esse japonês ficou louco, causou um problema gigante na minha vida, porque todo ano ele estava lá, na minha casa, agora ele já foi embora, para sentir o Grito da Noite. Então, as pessoas me pedem para que eu explique o Grito da Noite. Não tem explicação. Não tem como eu explicar para vocês o que é o Grito da Noite. O Grito da Noite, ele tem que ser sentido. O Grito da Noite, você precisa participar do transe do Grito da Noite para que você entenda a importância do Grito da Noite. Eu não entendia, porque o Grito da Noite fazia parte da minha família. É como comida de mãe. Você só dá valor quando você vê que não mais a tem. Ou que você vai morar fora, estudar fora, e você fala, meu Deus do céu, e aquele croquete que minha mãe fazia? Não é? Então é assim, hoje eu ainda tenho a minha mãe e também tenho o Grito da Noite, então eu sou um cara muito, muito, muito privilegiado. Obrigado pelo convite, obrigado mesmo pelo convite. Eu saí de Santana de Parnaíba, isso aqui não é vitimização, eu saí de Santana de Parnaíba às 6 da manhã. Porque Parnaíba é um lugar longe, gente. É longe. Não tem trem, não tem nada. Lá só tem um busão lá. Ou só tem o Pirapora. Pirapora vai e volta, só ele. Você conhece o... Pirapora. Mas eu estou aqui a convite do Weber. O Weber é um cara que eu considero demais. As pessoas que aqui estão, que eu também conheço, considero demais. Então, eu só tenho a agradecer. E espero que eu possa contar um pouco e passar um pouco dessa ideia e desse amor que eu tenho pelo Grito da Noite e também por Parnaíba. Obrigado, gente. Muito legal, agradeço. E acho que essa apresentação que todos vocês, né, compartilharam aqui nesse momento, acho que vai de encontro com a primeira pergunta que eu tinha pensado, que seria esse processo de iniciação no samba, né? Que eu acho que quando a gente fala de manifestações culturais, né, de matrizes negras, indígena, eu acho que esse processo de iniciação ele
está totalmente vinculado quando a gente conhece. Eu achei isso que você colocou muito importante, porque eu conheci o samba de bumba aqui em Ourinhos, com o Dramaturgia Rural, né, movimento do qual também faço parte, né, como pesquisadora, geógrafa e educadora. E isso que você falou do transe, para mim foi uma coisa que bateu, porque esse ano eu fui na festa do Cururuquara. E eu não conhecia o samba antes de eu ir nessa festa, porque realmente eu acho que isso também dialoga bastante com a oficina que vocês ministraram aqui. Tipo, o corpo diz muita coisa, né? Então, a nossa cabeça, ela articula as ideias, a teoria, e quando a gente está ali, o nosso corpo também ele está totalmente vinculado, né, nesse processo. Então, a primeira pergunta que eu acho que eu quero fazer para vocês vai de encontro com isso. O samba de bumbo é uma manifestação cultural de matriz afro-indígena, né, de acordo com, enfim, toda a história, né, do samba de bumbo, do samba em si. E, ao escutar as quadrinhas, observa-se que as composições trazem elementos cotidianos da vida desses sujeitos. Considerando, e aí eu falo que as perguntas vão nesse caminho também de ser provocações, né, considerando o debate sobre apropriação cultural. E, sendo algum de vocês pessoas não negras, né, como vocês percebem a entrada de pessoas não negras no samba e de que forma a presença de integrantes não negros interfere nessa identidade afro-indígena? E aí eu acho que a gente pode começar. Bom, é uma puta pergunta de um BO do caralho. Mas, assim, o lance da apropriação, vamos começar por aí, né? Eu acho que há um processo, por exemplo, no Grito da Noite, né, das pessoas que moram no começo, antes, né? Quando Santana de Parnaíba começa, tem uma população que vem para trabalhar, que mora no centro e pratica o samba de bumbo, sim, pretos e pretas que moram no centro. Quando Parnaíba vai começando a se desenvolver, o processo que é conhecido como gentrificação, que acontece em todos os lugares desse país, também ocorre lá. A coisa da manifestação ela vai se perdendo, né, algumas coisas que estão ligadas às identidades pessoais dessas pessoas. Em Santana de Parnaíba, a gente tem o carnaval, que é a forma que essas pessoas se unem também, né, que se juntam para fazer o samba ou para pular o carnaval. Sem tentar ser muito confuso, acho que é um trabalho de dar importância e relevância do que a manifestação precisa, de quem não é, que nem... Assim, o Leandro, ele é parnaibano, nascido lá, da família tradicional do samba. Eu não. Eu sou uma família de imigrantes, meu pai vem do Ceará, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é predeiro, e tenho esse contato com o samba pelo simples fato dele me tocar, né? Porque tem muitas pessoas que vão e não se sentem tocadas ou se sentem parte daquela manifestação. Acho que também parte também de uma busca de uma identidade com um espaço que não é teu, ou que, principalmente que Parnaíba ainda vai ter esse lugar mais barrista, né? Que se você não é nascido, então, para nós, quando do Pé Vermelho, a gente coloca primeiro buscar as ferramentas, né? Construir os instrumentos, entender do que se trata, entender o que é manifestação, pesquisar. Eu acho que é o primeiro ponto, assim, que não pode se perder de vista. Tomar os meios e contrastar também um samba que é a tradição, que também já foi misturada, deturpada, mas que não pode estar... Porque eu acho que é esse debate que a gente tem que entrar, né, Leandro? O que é a tradição e o que de fato é o preconceito, né? O que de fato é a forma que os instrumentos se relacionam dentro do samba, ou de fato o que é a exclusão só por causa dos indivíduos que estão ali, né?
Rodei, não respondi a pergunta, né? Mas é isso, assim, eu acho que não dá para negar, não dá para dizer que não tem intervenção. A gente estava falando na casa do Weber, por exemplo, que uma coisa muito importante do samba, que eram as rimas feitas de improviso, se perderam. A gente não faz o samba e faz rimas de improviso. A gente não tem essa dinâmica, mesmo no grito vai se cantar as músicas que são conhecidas, que em algum momento foram músicas que surgiram no samba, né? Às vezes até sai a quadrinha na hora, mas não é uma pergunta e resposta, porque muitas vezes tinha isso da dinâmica. O samba tem isso, né, dessa dinâmica da provocação, da pergunta e da resposta, né, em suas diversas vertentes, assim. E aí eu acho que o João fala um pouco disso, desse momento, que a gente perde alguns elementos, mas, ao mesmo tempo, a tentativa é de recuperar outras coisas que estão agora no presente, que para a gente talvez seja importante, né? Eu acho que é isso. Obrigado. É isso. Eu acho que, sim, muita coisa se perde. Eu acho que a gente também não pode achar que a manifestação ela é estática. Ou como a gente tem o grande erro de, como brasileiros, achar que a democracia é uma coisa estática, que é uma coisa que não muda. A gente tem que estar e propor mudanças e observar os movimentos que acontecem, assim. É importante restabelecer o espaço de luta que se perdeu no samba, porque o samba também era uma forma de provocar a polícia, a GM, o prefeito, colocar as questões. Eu também acho que o samba passa por isso, né, de muita luta, de muita gente que veio antes de nós. Então, acho que entender o que são essas mudanças e entender o que a gente pode fazer para contribuir para o avanço da manifestação também. É isso, é a minha tentativa. Eu vou falar com experiência no Grito da Noite, nessa parte de apropriação cultural e essa parte de coisa. Quando hoje eu tenho 48 anos. Parece que eu tenho 48, óbvio, eu tenho 48 anos. O Grito da Noite, para nós, em Santana de Parnaíba, primeiro que é o seguinte, é preciso entender Santana de Parnaíba num contexto para que isso... É necessário que a gente entenda o contexto da época do Grito da Noite, da época atual, da contemporaneidade do Grito da Noite. O Grito da Noite nunca foi pop. Ele nunca foi visto ou bem visto. O Grito da Noite sempre foi um samba de bêbado. O Grito da Noite sempre foi um samba que saía meia dúzia, 8 pessoas e 10 pessoas atrás. O Grito da Noite, ele nunca foi grande e nem acadêmico como ele é hoje. O samba de bumbo, quando eu falo do Grito da Noite, eu falo do samba de bumbo na minha visão. Eu não quero excluir a visão de ninguém e fomentar a minha visão. Mas o Grito da Noite, ele nunca foi grande. O Grito da Noite, ele nunca foi pop. As pessoas não queriam ir no Grito da Noite. No Grito da Noite, quando eu era moleque, nos meus 10, meus 12 anos, o Grito da Noite tocava 5 pessoas, no máximo 6. Atrás, iam 10 ou 12 gatos pingados. Não ia ninguém. Era samba de bêbado, era samba de gente que não fazia. Isso era uma importância. Segundo, Parnaíba é muito bairrista. E ainda é hoje. Eu, que sou de Centro Histórico, eu não conseguia subir no São Luís. O São Luís fica a 150 metros da minha casa. Eu, que sou do Centro Histórico, não conseguia frequentar o campo de bola, que naquela época tinha o último, fica a 300 metros da minha casa. Porque se eu passasse da Capelinha São João, eu apanhava. Então, isso eu estou falando na década de 80, 82 e tal. Então, o Grito da Noite é um samba que permaneceu no Centro Histórico, né, e não tinha essa ideia de pertencimento cultural, não tinha essa ideia de apropriação cultural. Não tinha. Não existia isso. Não existia estudo. Até hoje, não existe estudo do Grito da Noite. Ninguém está nem aí com o Grito da Noite. De verdade. O Grito da Noite é um evento carnavalesco que acontece naquele momento. Pessoas como a minha, como a Cari Martins, ou como o meu próprio tio, que começaram a dar o João Mário, de extrema importância, que começaram a dar um caráter acadêmico para o Grito da Noite, um caráter histórico e de importância do Grito da Noite, porque não o tinha. Não tinha. Porque Parnaíba era o seguinte,
tinha os desfiles de escola de samba, o grito da noite saía logo depois que o desfile acabava. Só que junto com o desfile tinha o raspadão, que era um espaço popular, um baile popular de carnaval, que a galera tocava marchinha ali. E tinha também o Clube Casa, que era um pouco mais elitizado. Para o grito da noite ter gente para cantar, para o grito da noite ter gente para tocar, a gente tinha que passar pelo raspadão para tentar arrastar a gente. Então, para mim é muito difícil falar isso de apropriação. Eu sei, o Grito da Noite hoje é um samba branco. E que é triste demais. Porque a batida do Grito da Noite, muitas vezes me leva para a minha batida de tabaco de um terreiro de candomblé. É praticamente a mesma batida. Não é a mesma batida, mas se você for numa gira boa de Exu, você vai reconhecer a batida. Ou se você for numa boa gira de Oxóssi, você vai reconhecer a batida. Não a batida de... Em algum momento, os ogãs vão tocar aquela batida. Então, mas isso não existe. Hoje ainda isso não existe no Grito da Noite. E quem está aqui de Parnaíba, o João sabe que todo mundo fala, o Grito da Noite é uma panela. O Grito da Noite não consegue... você não consegue tocar no Grito da Noite. E isso vem dessa tradição, porque não tinha ninguém para tocar. Não existia como passar o instrumento, não existia como passar o samba. Né? Então, a gente ficava ali e a gente aprendeu a tocar assim. Hoje o grito ele está um pouco mais novo, mas ele já foi muito velho. Hoje ele está um pouco mais novo, mas ele já foi muito velho. Velho como pessoas que ali tocam. Então, para mim, é muito difícil, porque eu nem tenho esse lugar de falar sobre a apropriação cultural. E eu sei que é. E por isso que eu acho tão importante, eu, como zabumbeiro do Grito da Noite, falar isso. Ter essa noção de que ele é. E muitos dos sambas hoje de Parnaíba, eu posso citar o próprio Galo Preto, eu posso citar o Esquenta do Sambão, eu posso citar o Galo Garnizé, nasceram de pessoas que não conseguiram tocar no Grito da Noite. É triste? É triste, né? Eu, particularmente, acho muito triste. Mas eu ainda obedeço à hierarquia do Grito da Noite e eu sou um mero... Hoje ainda não sou o mais velho. Quiçá, quando eu mude um pouco isso. Né? Seja eu o único branco num samba de pretos. E não tenha um único preto num samba de preto, feito por brancos. Acho que a Lúcia pode falar melhor. Não sei, não vou responder, estou brincando. É que você ia falar. Eu vou ser bem breve, acho que na oficina a gente respondeu isso de certa forma. E resumir isso, eu também sou técnico eletromecânico que virou jornalista, né? Acho que eu falei isso. Ou alguém da comunicação, né? Porque você fala, eu quero ser jornalista, mas está na área, publicidade e jornalismo são muito próximos. Eu acho que a gente precisa, pegando um pouco da carona aqui com o João Vitor, conhecer para respeitar. Então, a primeira coisa, quando você conhece, você entende quem fez, quem está te passando esse samba, honrar essas pessoas, agradecê-las por te passar essa manifestação cultural, por te explicar como ela funciona, por contar as histórias, citar essas pessoas que vieram antes de você e que te passaram isso. No nosso caso, a gente, então, retransmite isso. O nosso papel é de retransmitir. É de falar assim, olha, a gente está aqui para fazer uma espécie de propaganda do samba, mas se você quiser conhecer mesmo, vai lá em Parnaíba, vai lá em Campinas. Não pode fazer a nossa oficina, não tem problema, a gente também faz o samba aqui, mas lá também tem lá a festa do Cururuquara, tem a Casa do Samba, vá lá conhecer esse lugar. Felizmente a gente já foi, inclusive com a Lúcia, né? Algumas vezes. Então, nesse sentido, acho que é isso, a gente respeita, porque busca conhecer e a partir desse lugar. Então, enquanto não negros, né, enquanto pessoa branca, olhar para esse lugar como um lugar da pesquisa, de admiração, um lugar que a gente passa e diz, olha, originalmente, vou colocar aqui entre aspas, essa é uma manifestação de matriz africana. Ela foi sofrendo transformações ao longo do tempo.
ela continua sendo feita por pessoas de matriz africana. Mas hoje em dia, antigamente ela era feita por homens, agora ela é feita por mulheres. Tinha quadrinha que a gente acha que é meio machista, agora já não dá mais para cantar. Então, acho que pode ser que a gente pode mudar essa quadrinha, né? Então, como é que a gente vai traduzindo no tempo? Isso. Traduzir no tempo. Traduzir, a palavra traduzir, tradutore, traditore. Ou seja, tradutor, traidor. Traduzir é trair. Estou aqui citando uma parte de algumas, né, dos mestres que a gente tem ao longo da vida. Traduzir é uma forma de trair, é uma traição também. Toda pessoa que traduz muda alguma coisa, porque é impossível sair de um idioma de partida para o idioma de chegada com 100% do mesmo significado. O que a gente faz ao longo do tempo é ir traduzindo, mas sabendo que a gente também está traindo. Então, e está tranquilo com isso, porque senão a gente morre louco, né? Você vai traindo, mas vai traduzindo, porque senão aquilo, se não for traduzido, desaparece. E aí você vai fazendo esse processo de traduzir no tempo. Traduzir para que outras pessoas conheçam essa manifestação tão rica e tão complexa. Aparentemente é uma coisa simples, com uma batida única, simples, com uma dança básica, só que não, né? Tem um monte de coisa que está ali que você precisa analisar, conhecer por dentro, né? Analisar significa isso, abrir e conhecer por dentro. A gente precisa fazer isso aí, né? Ir olhando por dentro para identificar essas coisas. Por isso que é difícil de explicar, porque só dá para fazer vivendo, né? Acho que é um pouco nesse sentido. Adorei ouvir vocês, assim, e aí eu fiquei pensando, né, em várias coisas, dos elementos que vocês falaram, e parte da minha trajetória, né? Quando a pessoa pergunta para mim coisas relacionadas à apropriação cultural, eu fico logo com vontade de jogar uma outra pergunta que é: o que é apropriação cultural para você, né? Como que a gente está enxergando o esvaziamento das culturas pretas, né? E eu digo isso porque eu não nasci no samba, né? Tive um outro contato, tenho uma percepção sobre a festa do Cururuquara, a importância de mostrar um pouco dessa presença negra justamente nessa festa que reúne diversos grupos. E esse contraste com o carnaval, acho que foi um dos motivos quando eu falei de não enxergar corpos parecidos com os meus, era nesse sentido também, dos rumos que vão tomando. Então, eu acho que essa questão ela é difícil de a gente, às vezes, perceber, mas é uma coisa muito das conexões que a gente faz, sabe? Então, o que é o apropriar para mim, o apropriar da cultura? O apropriar ele já tem a intenção maldosa. O apropriar ele esvazia, ele apaga, ele não dá importância aos cultos que a gente tem, né? Surgiu até um sotaque do nada aqui falando. Mas, enfim, tem essa coisa, né? E aí é muito doido, porque tem essa apropriação pelo mercado, que é diferente, né? A apropriação pelo mercado, ele sempre vai achar alguma forma de vender. Então, quando Parnaíba batia sei lá quantas mil pessoas no carnaval, de quem que era o interesse dessas pessoas, né? De estar lá colocando. A gente estava falando, a gente estava trocando essa ideia como agora, trocando ideia, tentando conhecer as pessoas, tentando conhecer as paradas. Não, a gente não estava interessada, porque o nosso tempo, né, ele vai colocando para a gente muitas coisas. Então, isso de não esvaziar a luta é parte de não cair na tentação da apropriação cultural. De entender as paradas, de entender os lugares, as pessoas, né? Quando você vê um espaço e vê aquelas pessoas brancas, eu logo de cara posso ter uma recusa, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender qual foi o processo ali, né, que aconteceu. Então eu vejo muito por esse sentido, sabe, de efeitos muito doidos assim nessa centralização desse bairrismo de Santana de Parnaíba, mas ao mesmo tempo não acho que o samba ele está totalmente branco, porque não tem como. O Brasil não é totalmente branco, né? Inclusive os vestígios de origem indígena são aí parte da pesquisa do Weber, né? Parte dessas coisas que a gente vem assimilando agora pela posição do território, né? Por várias influências. Mas é isso. Eu não acho que no samba só tenha que ter gente preta, porque o samba para mim é comunhão. E a comunhão ela se faz com quem você tem vontade de compartilhar. Para mim, são meus parceiros, todos que estão aqui. Né? Então, vai um pouco desse sentido e também de não se fazer de, sabe, né? Pagar de louco, sabe? Estamos falando de recurso público envolvido, é isso que eu estou falando, sabe? Tem essas outras
diferenças, assim, quando entra o mercado, quando entra grana. Então, são aspectos diferentes que a gente poderia falar sobre a apropriação cultural do samba de bumbo e das outras manifestações populares, né? Você não vê o Alok mandando lá um bagulho lá de indígena, sabe? Então, quem está ganhando com isso? Né? Tá falando, mas está falando de que forma sobre esses povos, né? Como que isso está chegando? Então, são várias questões quando a gente coloca apropriação cultural, quando a gente fala pessoas negras, né? Porque são vários debates. A gente mesmo no ensaio da Biomi, eu sentia a culpa das mulheres em deixar a sua casa, assim, tipo, fazer comida, tá ligado? Então, quem são essas pessoas que podem estar reunidas juntos? Em que ponto, né? Enfim, aí eu venho trazendo essas coisas que vêm aparecendo para mim, assim, né? Enquanto eu ouvia vocês também. Você falou uma coisa muito importante, porque eu sempre falei que o Grito da Noite não era pop. E em algum momento dessa trajetória, o Grito da Noite virou pop. Ele ficou pop, eu sei a data, eu não vou falar a data aqui, porque vai me causar um certo problema. Mas, não, final da década de 90. Pronto, final da década de 90. Rapidamente, só para esse lance de apropriação de mercado, essas coisas de quem interessa. O Grito da Noite saiu dessa meia dúzia de pessoas que tocavam tal, para ser um samba que precisasse de cordão, de isolamento. Virou um bloco, que nunca o foi, virou um bloco para ter... Precisou de cordão de isolamento para a gente poder sair tocando. Aí eu faço a pergunta que ela fez. Para quem se interessava isso, entendeu? O que estava por trás disso? Graças a Deus isso passou. Hoje o Grito da Noite sai tranquilamente, com muito mais do que 6 pessoas atrás, mas sai muito mais Grito da Noite do que saiu nesse final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, eu não quero... porque foi importante também para o Grito da Noite ter foi importante para a cultura de Parnaíba ter essa exposição. Mas, para mim, ainda não era legal, sabe? Eu não gostava, por exemplo, dessa coisa toda, de ter que sair no cordão e tal. E tanto é verdade que, quando foi criado o Galo Preto, quando o Galo Preto voltou a tocar, uma das músicas do Galo Preto, uma das quadrinhas do Galo Preto é sem segurança e sem cordão, o Galo Preto vai na base do empurrão. Porque era exatamente isso. Era uma cutucada naquele popstar que se tornou o Grito da Noite. Então, isso para mim... Dá para ouvir? Bom, gente, tem bastante pergunta. E eu acho que eu vou precisar focar em 3 só. Bom, foi muito, muito bom que todos colocaram, né? Eu acho que isso também vai de encontro quando a gente pensa essa característica do samba de bumbo contemporâneo, né? Que é a gente ter essa matriz, né? Esse fundamento, que eu acredito que ele está totalmente costurado nas práticas, né, nas narrativas que vai se construindo nesse grupo contemporâneo, certo? Eu sempre pergunto de apropriação cultural, porque eu sei que é um debate que é feito, né, muito pelos coletivos negros, né, e acho que quando a gente fala de manifestações culturais de matrizes africanas, indígena, eu acho que essa pergunta ela atravessa, inclusive, a gente que, embora somos pessoas negras, mas que também não nascemos dentro dessas tradições, né? Então, é uma pergunta que eu acho que ela é importante de ser feita. Dentro disso, uma outra pergunta que eu acho que também está costurada nisso que foi colocado anteriormente, que, historicamente, o samba de bumbo ele foi sempre protagonizado por homens, né? Em que momento as mulheres passam a ser protagonistas desse samba e qual o seu papel e elementos narrativas passam a fazer parte do samba com a inserção das mulheres?
Acho que, não sei. Acho que pode. O Grito da Noite não cantava, não tocava mulher. A gente já começar por aí. O Grito da Noite teve a introdução, teve mulheres, porque o samba de bumbo, eu não preciso explicar isso. O samba de bumbo é uma pergunta e resposta, né? Então, geralmente, a zabumba pergunta e o chocalho responde. E tem até uma quadrinha disso, né? Há muito tempo atrás, Henrique Preto me ensinou que o samba... Não, há muito tempo atrás, Henrique Preto ensinou que o chocalho faz o samba, que a zabumba começou. E aí não tinha... Esse foi um lado bom do Grito da Noite ter se tornado pop, que foi quando trouxe as mulheres para o Grito da Noite. As mulheres entraram exatamente nessa virada da década de 90 para a década de 2000. Foram quando as mulheres assumiram o chocalho do Grito da Noite. E hoje, praticamente, a totalidade dos chocalhos são femininos no Grito da Noite. Para mim é difícil essa pergunta também, porque é muito difícil. E tal qual nasceu um outro samba, que é o berro do sexo forte, igualmente, que é só tocado por mulheres que fazem a mesma batida do Grito da Noite, mas só entra mulheres. Só tem mulher tocando. É só mulher, tanto na percussão quanto no chocalho. Então, eu acho que essa participação feminina se dá muito importante, porque estou falando demais, né? Porque no começo, quando o samba tocava, que era só homens, e a mulherada respondia atrás do samba. Né? Então, era mais ou menos a mesma coisa. Né? Eu vou sair, a lua saiu, eu vou girar. A mulherada que estava atrás participando do samba, as poucas mulheres, caçatatu tamanduá. Eu vou sair, eu vou girar, caçatatu tamanduá. Então, essa voz era uma voz fininha, né? Eu vou sair, eu vou girar, caçatatu tamanduá. Né? O Catarina, o bezerro quer mamar. Aí a mulherada respondeu, segura o touro na porteira do currá. Então essa era uma voz, que isso é uma quadrinha que foi feita durante o samba. Então é mais ou menos assim. E hoje a mulherada continua respondendo, só que com a posse do chocalho, e eu acho isso incrível. Eu acho isso a coisa mais bacana do planeta Terra. Assim, vamos partir do pressuposto que, assim, para nós homens, é mais fácil a gente ir numa escola de samba, pegar um instrumento e tocar, seja ele qual for. Seja um tamborim, fácil pela sociedade. A gente não tem dificuldade de trombar com o pai e falar, você vai para um samba, você não vai com essa roupa. Não, os homens, né? A manifestação vai se fazer machista, tal qual a sociedade está sendo, né? Então, primeiro tem disso, que é só os homens que vão ter o tempo, ou não é que vão ter o tempo, mas que oprimem e conseguem um tempo para produzir, para poder fazer essa manifestação. A coisa é assim, a coisa da voz está ligada justamente porque os caras estavam tocando e as minas, as mulheres, as companheiras que acompanhavam e cantavam, né? Porque elas não tocavam. Então, acho que é isso, assim, eu não sei, na pergunta está em qual momento. Não tem um momento, eu acho que a coisa está sendo, não chegou ainda. É pífio o número de mulheres que tocam zabumba, por exemplo. A Lúcia aqui é ela que zabumbeira, ela toca zabumba, mas em Parnaíba... Então, o que de fato... porque você vai falar do sexo da Tana, sim. Pode crer. Mas do samba lá, do berro do sexo forte, as minas tocam. Só que é isso, é um outro extremo. As mulheres parnaibanas, que há muito tempo acompanham a manifestação, falam, não, vou fazer um samba. E eu acho que é isso, assim, eu acho que é esse caminho, pegar para tocar. E assim, só dizer que é um processo da sociedade mesmo, que é do todo o sistema que está envolvido. E isso, o samba é o reflexo dessa parada. Está ali exposto o machismo e o preconceito também junto, né? Porque, enfim,
entrando numa coisa, num recorte que não seja de cor, por exemplo, mas de classe. Eu sou de Quebrada, eu ia assistir o Grito da Noite, hoje não, porque há muito tempo fazendo, mas eu sou de Quebrada. Então, tem, em algumas pessoas ainda tem esse lugar do preconceito de ser de Quebrada, e que a gente vai pomposa, que ganha mais dinheiro. Enfim, é tudo isso, assim. Eu acho que não se chegou ainda num lugar satisfatório de mulheres tocando samba. Não chegou nem perto, assim. A gente tenta avançar algumas discussões, mas quando a gente vê como foi as eleições, a gente vê que o nosso discurso na base, na população, é que é o BO do caralho, entendeu? Assim, tipo, que a gente vai encontrar esses problemas que não vão permitir que se avance, mas é isso, está em luta, está em disputa, e a gente não pode ter noção aí. Não pode perder a noção disso, que está em disputa, e que, sim, a gente, o Pé Vermelho, nasce porque a gente não tinha instrumento, ou porque a gente não era bem quisto ou bem visto para tocar em tal ou tal samba. Por ser de Quebrada, por ser do São Luís, por ser não sei o que lá. Então a gente ir atrás dos instrumentos, tentar produzir ou pensar músicas que não sejam machistas ou que não sejam racistas, é uma forma que, sim, afeta a tradição, porque às vezes a pessoa vai se identificar, a mina vai se identificar no samba da Dandara, a mina lá do Parque Santana. Só que não vai ter conhecimento qual é a relevância do Grito da Noite para a manifestação, entende? Eu acho que é um bagulho muito delicado e que a gente está muito longe de resolver internamente, como pessoas, como povo, essas questões, assim. Então, eu acho que é só colocar que esse é não resolveu. Eu só queria terminar a minha pergunta. Não, isso aí não aconteceu. Tomaram, sim, estão rolando movimentos, a gente também não pode... não está acontecendo nada. Não, estão rolando os movimentos. Mas o que, de fato, mudou, ainda nada. A gente ainda está em luta, está avançando. Eu acho que isso é importante. Total. Eu fico refletindo sobre as colocações aqui, né? Que eu não queria ser muito profunda, né? Mas eu acho que tem coisas envolvidas com esse debate atual, né, do nosso país, do que a gente quer enquanto projeto, como a gente se vê um ao outro. Para mim, também tem a ver com uma questão de divisão do trabalho masculino e feminino. Acho que isso está um pouco entranhado na sociedade e vão definindo coisas, vão definindo lugares, mesmo que a gente ache que é muito orgânico, que é muito natural. Não, aconteceu assim. E, na verdade, para mim é isso. São influências de muitos elementos que formaram a nossa sociedade dessa forma, como a gente coloca, né? Eu acho que também, eu estava pensando exatamente a mesma coisa que você falou, que o protagonismo ele não está consolidado em nenhum lugar da sociedade, o protagonismo da mulher, a não ser no serviço doméstico. Então, é um pouco desse espelho. O samba está nessa ponte, né, de não inventar coisas. A gente está, muitas vezes, reproduzindo, muitas vezes resgatando, e aí a gente tem que entender o que a gente quer resgatar, o que a gente não quer resgatar, né? E isso é parte desse impulso do Abaiomi, do samba de Dandara, não necessariamente colocando essas questões, dissertando super com essas lógicas acadêmicas, mas falando sobre isso, colocando sobre a questão de raça e classe, de certa forma, né? Quem são essas pessoas? Por que a gente está falando tanto do centro de Santana de Parnaíba? Por que a gente não falou do samba que acontece na periferia? Porque não tem esse samba que acontece na periferia. As mulheres muitas vezes estão lá, dentro das suas casas, cuidando das suas vidas, dos seus filhos, ou não, ou estão trabalhando também, sabe? Então, acho que muita coisa envolvida nessa lógica de como a gente se organiza. Acho também que é uma coisa que aponta e dá uma diminuída. Por exemplo, a gente pode falar que a gente não tem protagonismo feminino? Não. Agora, depende de que protagonismo que a gente está falando. Porque a gente tinha a mestra Maristé até pouquíssimo tempo que ela... E era uma mulher que tocava o samba, era considerada uma mestra de samba, né? Super respeito por ela. Puxava diversas quadrinhas que brincavam com a sexualidade, que brincavam com a provocação, né? Do jogar um pouco nessa parada, mas, ao mesmo tempo, era só ela. Ao mesmo tempo, tinha essa coisa de um território demarcado, porque também a gente fica bairrista dentro dos grupos de samba, né?
Então, tem tudo isso. O protagonismo não está consolidado da mulher no samba, assim como não está na sociedade. Tem todas essas influências. Parte dessa trajetória é isso, é reunir as mulheres para trocar ideia também, né? E essas mulheres fora do vínculo meu marido toca, né? Porque eu já não me encaixo também nesse padrão, assim, né? Então, foi esses outros lugares que eu fui colocando. Então, por exemplo, uma pessoa me chegou, me perguntou uma vez, por que vocês não... Qual que é a diferença do abaiomi para o berro do sexo forte? Aí eu parei, né? Eu falei, pô, se for pensar assim, né? Mas, aí logo em seguida eu pensei, será que essa pessoa está me perguntando isso porque achou que não tinha necessidade de criar outro bloco de mulheres? Ou porque realmente quer entender, né? Porque tem essas duas coisas. A gente acha que um só é suficiente. E quando a gente olha para o geral, os blocos são majoritariamente todos. Pode ter centenas de blocos e ninguém ia perguntar qual que é a diferença do galo para o grito. E, enfim, eu acho que seria mais uma coincidência de estética do que, né, de composição do grupo em si. E aí eu logo pensei que é essa a diferença de classe. Porque quando a gente queria propor o Dandara, e mais especificamente o abaiomi, era conseguir chamar essas mulheres de diferentes lugares, inclusive da cidade de Santana de Parnaíba. Então, esse samba se localiza lá no centro, né? Na maioria das vezes a gente se reúne lá, no carnaval e tal, mas a gente queria saber que outras pessoas é essa, que do nada só aparece no centro de Santana de Parnaíba e no carnaval. Então, vai um pouco desse recorte de gênero também, de classe. E, bom, é parte dessa trajetória, né? Dessa busca, talvez, por um protagonismo que seja onde a mulher... quer estar ou quer experimentar, e aí precisa de muita abertura, de muito, enfim, várias convivências, assim, eu penso mais mesmo com o samba, com o instrumento, com o cantar, com o tocar, com o entender, o compartilhar ali no momento, porque às vezes a gente fica focado em aproveitar a noite, e é isso, a gente não se dá conta do que é, a gente só depois para e raciocina e fala, pô, aquele momento foi interessante, estava essa e essa pessoa, né? A gente trocou ideia sobre isso. Enfim, aí, mais para concluir, que é toda uma construção, assim, e que, para mim, tem influências de muitas coisas. Bom, eu acho que a gente já está em cima do tempo. Na verdade, eu acho que essas 3 perguntas, elas foram bem complexas, talvez, mas acho que ela também deu para a gente ter alinhar várias coisas, né? E como a gente está em cima, né, eu acho que a gente poderia, no caso, finalizar com essa pergunta aqui. E lembrando, essas perguntas aqui, ó, eu montei junto com o senhor Weber. Então, ele tá totalmente junto aí na composição dessas perguntas. Calma aí, rapidinho. Então, acho que eu finalizo com essa, porque ela dá uma síntese. Assim. O samba de bumbo, né, é tombado como... calma aí. O samba de bumbo ele é registrado como patrimônio imaterial, né? E eu gostaria de perguntar para vocês de que forma que... qual que é a importância, né, desse registro, e principalmente pensando nesse samba contemporâneo, né, que nem vocês colocaram. E aí eu acho que a gente poderia finalizar com essa pergunta. Posso começar com esse aqui? Vou falar aqui agora como alguém da área da política pública, porque é a minha atuação que consome mais do meu tempo, mas não aquela pela qual eu sou mais apaixonado nesse momento. A importância de você registrar uma manifestação cultural, seja ela qual for, e o samba de bumbo está entre essas, é proteger e valorizar essa manifestação. Isso está em todos os discursos do IFAM, está em todos os projetos que a gente faz para que isso aconteça, né? Quando a gente faz PROAC para que você ganhe um recurso público para, né, justificar aquele recurso. Mais do que isso, o registro
é dizer que esse lugar, que essa manifestação existe e não pode ser apagada. É dizer que a memória disso tem que continuar. Então, registrar não é uma mera formalidade. É instituir alguma coisa que precisa ser reconhecido para, com e sobre o povo brasileiro. Porque a principal estratégia de destruição da identidade e das identidades, vou colocar no plural, de um povo, das pessoas, dos seus cotidianos, dos seus modos de fazer, de viver e de festejar, é justamente fingir que aquilo não existe, declarar a invisibilidade. Então, é uma espécie de certidão de nascimento de alguma coisa que existe há muito tempo. Então, é um reconhecimento daquilo. Então, registrar não é só um papel, é dizer para o país, isso existe. E eu vou fechar rapidamente. Na Constituição, tem uma passagem que diz o seguinte: aqui, só se faz aquilo que está escrito quando é poder público. E só não pode fazer, no setor privado, só não pode fazer o que não tiver escrito que não pode. Então, se eu sou sociedade civil, eu posso fazer o que eu quiser, desde que não esteja escrito que não pode. No governo, não. Eu só posso fazer o que está escrito que pode fazer. Então, se não estiver escrito que existe essa manifestação, ela não existe. Então, é muito importante registrar, fazer existir, porque senão a gente vai viver o que a gente viveu aí durante 4 anos, que simplesmente não existiu a cultura para esse país. Eu vou resumir brevemente a importância do registro do samba e bumbo. A gente é finito, a gente morre, a gente acaba. E o amor não pode acabar. O amor, ele tem que ser registrado, passado e falado. O samba de bumbo, para mim, é uma grande paixão. E eu não posso deixar que quem vier para frente não saiba disso. E a partir do momento que eu estou aqui falando e passando isso, me mostra também que eu não sou um cara egoísta e que o samba nunca foi uma panela. O samba é uma comunhão de pessoas que gostam, que amam e que defendem. A importância do registro acadêmico e material é porque a gente morre. É só isso. Tem aqui. Não tem como discordar disso, que é imprescindível o registro, o tombamento do samba, né? O que eu coloco é pensar um pouquinho na estrutura, né? A gente vive essa democracia burguesa, nessa forma do capital, enfim. Vou dar um outro exemplo. Eu faço parte de um grupo de teatro que tem 40 anos atuando na cidade de São Paulo. Esse grupo de teatro, nesses 40 anos, eu não vou nem tentar chutar qual número de apresentações ele fez e nunca cobrou um ingresso de ninguém. Um grupo de teatro dedicado a pensar e falar com o povo trabalhador da periferia. A gente tem um selo da cidade de São Paulo, que de fato esse selo nos garante ou ajuda para essa pessoa que vai assistir a peça. Porque se não é nós do grupo fazer o corre por conta própria, ou botando dinheiro do bolso, ou acessando uma política pública de vez em quando, de que de fato esse selo ou esse registro histórico de fato serve? Porque está dentro desse sistema burocrático, burguês, dessa forma. Para mim, o registro tem que ser o estopim de uma busca por projetos e leis públicas que de fato salvaguardem o samba. Porque assim, é tombado, assim como o Morro do Voturuna é tombado. E que os caras estão acabando. Vão meter prédio, vão fazer fazenda. E você está vendo lá, o refúgio é uma amostra disso. Eles estão invadindo o Morro do Voturuna, que é um patrimônio... Estamos juntos. Mas é um patrimônio tombado, historicamente, tem uma importância para o país, não é só para Santana de Parnaíba.
E é tombado, beleza. E aí? Estão lá, arregaçando. Tá aparecendo um mico na minha casa porque acabaram com as árvores, os bichos estão tudo descendo pro refúgio. Vão passar o lixão do... Então, o que meu ponto é esse, assim. A gente tem esses acessos. Isso é de extrema importância, não é negar. Mas a gente ainda é muito fraco nessa articulação burocrática. A gente precisa de um projeto de salvaguarda dos mestres de samba de bumbo, ponto. A gente precisa se unir para lutar pelas causas estruturais, mano. A gente vai lá fazer as festas no samba do Cururuquara todo ano, é um inferno negociar com a prefeitura. Tenda, a festa do Cururuquara, o andor do São Benedito, por ser um santo preto, não entrou dentro da Igreja Católica. A gente conversando, Weber... Mais um ano, né? Mais um ano. É importante porque dá uma força. Né? A gente vê que a opressão está continuando e não mudou de fato nada, porra nenhuma. Tem uma carta da comunhão, da organização católica do Cururuquara rechaçando a festa que acontecia antes da Igreja Católica chegar lá. Nessa forma que a gente conhece hoje. Então eu só queria colocar dessa forma, assim, que esses mecanismos, essas coisas, a gente precisa saber para que serve e poder e pegar para nós para lutar, porque é isso. É importante? Vai ficar para a história? Mas, mano, se a manifestação acabar, se daqui a pouco não tem para quem passar o bumbo do grito da noite, porque eu acho que é disso que se fala, de fato se trata. A estrutura e as formas que a gente consiga continuar o nosso trabalho e preservar o que é importante nas manifestações. A minha fala é essa. Obrigado. Acho que é isso, né? Acho que vai desse processo de tentar compreender o samba de bumbo para além de um processo familiar ou da nossa cidade ou do nosso grupinho, tal, para tentar encaixar ele numa construção de identidade brasileira, né? Eu acho que o samba tem muito disso e talvez esse processo de patrimonialização fale um pouco sobre isso. E, na minha opinião, assim, várias críticas, né? Vários pontos que a gente poderia colocar. E talvez uma delas seja isso, né, de entender se isso vai servir como memória e só, ou vai ter um impulso de garantia de coisas mínimas, manutenção dos próprios instrumentos, dos lugares. A gente está falando do Morro do Vuturuna, das lendas, das histórias. Então, esse processo, como ele é feito, talvez ele deixe de fora muitas coisas que poderiam estar agregadas, principalmente nesse caso do samba de bumbo em Parnaíba, né, do Vuturuna. Esse caso específico, para mim, tinha que estar tudo muito ligado. E aí é parte de voltar também o nosso olhar para pensar Brasil a partir desses movimentos que vêm das ruas, que vêm desses quilombos, que vêm desses encontros. Eu acho que talvez me chame a atenção para esse olhar, mas a burocracia é um negócio que realmente me deixa quase que estática, assim, né? Você vai ler um projeto, você não consegue, né, terminar de ler o negócio com gás, você fala, não, vamos lá. Enfim, isso é bem parte é proposital mesmo, né? Para não ser atrativo, para essas coisas passarem de outra maneira, passar do jeito que dá agora, quando a gente poderia ter muito mais discussão, inclusive como é feita essa política, né? Como que é estabelecido, quem são esses intelectuais, quem são essas pessoas que prestaram banca, que estão fazendo, né, esses editais de resgate. Definiu que o samba... Quem definiu? É isso, né? E a gente define, e aí a gente grava a partitura, e sabe, como que é feito esse parte desse registro, e, para além disso, para quê, né? E o para quê também vem no sentido de vai estar guardado aonde? Para ficar guardado no museu? Tipo, né? Onde que a gente vai conseguir trocar ideias sobre isso? Se não for um esforço nosso mesmo de fazer na lida um encontro para falar sobre samba, e mesmo assim não é de interesse geral, né? Só complementando, porque eu também não quero colocar como se eu tivesse, né? Eu estou colocando só um ponto, assim, o maracatu, o coco, o boi, são patrimônios da cultura brasileira, mas de fato o mestre lá no Arco Verde, ele tá lá, mano. Se ele não fizer um trampo de pedreiro, ele não consegue nem fazer o coco dele no final de semana. Ou quantas pessoas morreram, ou morreram definhando porque não tiveram acesso, não tiveram estrutura, né? É só isso, assim, entender do que de fato...
pegar para nós essas ferramentas, mesmo que elas são umas bosta, que é isso, a disputa partidária, a burocracia, mas... Porque é só nós, aquele papo lá, é nós que vai ter que tentar fazer alguma coisa. Usar esse selo para conseguir acessar e, de fato, mudar a realidade, que para às vezes é tão difícil fazer um samba, juntar pessoas por acesso, por logística, assim. É só para não colocar que eu sou contra a história, não é isso, gente. Terra plana. Raul. Acho que finalizou, né? É isso? Gente, ó, vou falar porque tá gravando e é massa. Vou falar para vocês assim, não ficou todo mundo que estava, né? E aí a gente podia fazer assim, vamos acelerar, passar a peça, samba e resolver o problema. Mas aí que tá, as 3 perguntas e tinham mais. É fundamental, talvez para quem está assistindo está meio que observando o que está acontecendo, mas lá em Santana de Parnaíba esse debate é quente mesmo. É quente assim a ponto de grupos que tinham tudo a ver não estarem juntos, de pessoa não querer emprestar uma zabuba para o outro, de uma coisa que a gente está falando que é comunhão, que é tal. Então, assim, está sendo gravado o material, esse material depois, né, vai ser editado, e não só vai servir para a gente, do grupo de pesquisa, refletir sobre essas questões. Conversando agora com a professora, ela falou, não é só burocrático, é uma questão de articulação com a comunidade. Quer dizer, existe, né? E não tem isso lá, né? Então, existem caminhos que eu acho que é aí que nós que somos da academia, que aí a gente tem essa visão, por exemplo, hoje a Natália trouxe 3 questões. Branco no samba, mulher ausente e o Estado tomando partido daquilo que era só de um grupo, né? Então, são 3 questões que são extremamente importantes e que foi, assim, foi bem legal e eu acho que o Leandro veio lá de Parnaíba, né? E o dia que vocês puderem conhecer o Grito da Noite, porque, assim, querendo ou não, o Cururuquara, isso que ele falou mesmo, 1995, o Cururuquara não era nada. Assim, não tinha... você ia assistir o Cururuquara, era 4, 5 pessoas tocando, e era fraquinho, né? E ele até falou do João Mário, porque o João Mário e o Daniel, que vieram aqui, eles foram responsáveis em revitalizar esse grupo, que era um grupo, né, pingado. Eu lembro que eu assisti uma vez uma apresentação deles em Alphaville, e falaram, olha, Cururuquara de Parnaíba. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar. Aí eu fui ver eles tocando, eu falei, nossa, bacana, mas não me encheu os olhos na época. Aí passou o tempo, porque o que encheu os olhos, a Simone Toggi foi registrar o Grito da Noite, e ela foi uma das responsáveis, né, da Unicamp em falar assim, olha, tem uma manifestação em São Paulo que é muito importante. E aí virou um boom. Aí a cidade passou por um momento que a secretaria foi por Borelli, né, houve oficina escolas, tem um centro histórico, então foi revitalizado toda a cidade. Ela ganhou um status diferente mesmo, assim, próxima de Alphaville, Tamboré, né? Você estava perto do grande capital. Então, a cidade passou a ser ocupada por artistas. As pessoas que viviam no centro histórico começaram a sair e começou a ir para lá artistas, né? Começou um movimento artístico de São Paulo, se apropriou da cidade, dizendo assim, olha, isso aqui é uma Paraty, isso aqui a gente tem que fazer festival literário, festivais, porque é perfeito. Isso fluiu durante um tempo. Funcionou durante 2, 3 governos, mas aí... com a coisa dos governos, muda-se o governo, mudou todas as propostas, oficina escola praticamente não existe, o samba que passou por um momento de isso daí, tipo, ser do samba em Parnaíba era essa elite artística, né? E aí, quando você volta lá no Cururuquara, quando você teve esse movimento, né, que aí a galera se apropriou realmente, o samba do Cururuquara virou um negócio, a festa do Cururuquara, que já era importante, tomou uma proporção, porque é cheio de estudante. Você chega no Cururuquara, tem um grupo de negros e um grupo de brancos. Os brancos são os acadêmicos, né? Ou os que estão fazendo samba e os que estão filmando. Os que estão filmando são os acadêmicos. Atrai, né? O pessoal da Unicamp é muito ligado ao samba do Cururuquara. Então, é muito forte. Só que tem essa questão da capela, tem um monte de questões, porque não existe mais os moradores no Cururuquara, né? Os sambadores do Cururuquara já não moram mais no Cururuquara. Então, é difícil, não se reconhece. Não, mas é isso. Eu estou fazendo tudo isso, vocês falaram, mas assim, é legal vocês ouvirem,
Mas eu acho que e uma coisa que a professora Fabi falou e a gente colocou para a gente, que era assim, o evento tem que ser bom para a gente primeiro. Né? Então, assim, foi legal o Leandro vir, porque ele é do Grito da Noite, é uma pessoa extremamente importante para a cidade de Santana de Parnaíba, e ele é um dos poucos que tem atenção ao tema. Né? Eu até falei, olha, os temas que a gente vai perguntar não vai falar, e aí, se é festivo ou não é festivo? Não, é temas um pouco mais... Então, com certeza, a gente, né, ele como uma referência lá para a cidade, ele leva isso também. Né? Aí o Anderson, que está trabalhando no teatro, ele trabalha com essas questões, mas reflete também. João reflete, Lúcia reflete, acho que todo mundo reflete. Vocês estão acompanhando essa reflexão, que é talvez solidário, mas eu acho que o mais é uma reflexão que é importante para os fazedores do samba, porque o patrimônio foi registrado, existem políticas públicas possíveis, uma articulação possível, e acho que aí a universidade pode ajudar muito nisso, né, em fazer com que realmente aquilo que é difícil, que é acessar as políticas públicas, talvez a universidade pode ajudar nisso. Né? E aí eu acho que... Tá? Por favor. Rapidinho. Só para você ter uma ideia como esse lance de integração, essas coisas, como é difícil esse lado acadêmico do samba, principalmente do Grito da Noite. Eu tenho uma amiga minha que é produtora de cinema, tem uma produtora, fez um filme com agora Paulo Caldas, do Baile Perfumado, essas coisas todas. O cara viu o samba do Grito da Noite, ficou apaixonado pelo samba do Grito da Noite, achou a coisa mais maluca do planeta Terra e colocou o samba no filme. Foi a desgraça da minha vida. Entendeu? Porque eu precisei levar a galera do Grito da Noite para filmar e vai concorrer em festival, vai concorrer no Festival de Berlim, chama Atmosfera o filme. Metade do samba tá bravo comigo até hoje e isso já faz uns 3 meses, cara. Porque tinha que repetir, tinha que gravar o som, essas coisas todas. E eu sempre falei, isso é um registro histórico, isso vai para fora, isso vai dar visibilidade, isso pode trazer um monte de coisa. Ah, mas a gente só quer sambar. Então... Não, é verdade. Para você fazer o samba fora do tempo de carnaval, o Weber, quem está aqui, é um sufoco, velho. É um sufoco. Então é muito importante. Obrigado mesmo, agradeço novamente. Eu quero ter esse conteúdo porque para que eu possa também dialogar com ele, sabe? Sentar com uma galera e falar, ó, é o seguinte, a gente está falando do samba de uma forma diferente, de uma forma importante para todo mundo, porque aqui, ninguém é eterno, entendeu? Isso é muito importante. É muito importante. Valeu, obrigado. E... Não vão embora. Weber, deixa eu só falar uma coisa, uma curiosidade. Vocês estão vendo ali o estandarte do gato? As cores do gato são amarelo e preto, mas tem 2 linhas vermelhas. Fomos eu e o Gui que fizemos esse estandarte, e o Weber que me ajudou, o Elber, que é do nosso grupo, que ajudou, comprou tecido comigo e tudo. Sabe o que significa essas 2 linhas vermelhas? A presença do dramaturgia rural no gato. É por isso que tem esses 2 tracinhos. Que massa. Lá atrás, quando a gente falou assim, não, vamos pôr o vermelhinho aqui, ó, em homenagem a eles. Então, talvez vocês não soubessem disso. Então, tá ali. Que massa. Dramaturgia é isso, é um monte de gente desconectada e se conecta em alguns momentos, acho que... Vamos agora assistir uma peça da dramaturgia que não é de Ourinhos, é de Parnaíba. Então, aí eu peço para vocês também esperar um pouquinho aqui, a gente já vai começar, hein?